Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou o apóstolo João, capítulo de número 11, versículo de número 28, até o versículo de número 46. Enquanto você encontra o texto sagrado aí na sua Bíblia, nós vamos assistir o vídeo introdutório a fim de nos prepararmos para o sermão. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou o apóstolo João, capítulo de número 11, versículo de número 28 até o 46. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse culto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco. Nós somente clamamos que o Senhor venha falar com cada um de nós. E que nós compreendamos esse texto na sua profundidade, não apenas os aspectos milagrosos, mas tudo aquilo que está por trás do milagre. E nos faça sairmos daqui crentes que Jesus é a ressurreição e a vida. E que tudo aquilo que o Pai lhe deu para fazer, Ele há de fazer nas nossas vidas ou através de nós. Sê conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O luto tem a sua própria liturgia. E o luto chega sem pedir licença, ocupa o centro da casa, silencia os risos, atrasa as rotinas e faz do tempo um altar de espera. Betânia, a casa da aflição, estava de luto. Marta já havia corrido ao encontro de Jesus, mas Maria ainda permanecia em casa, como aquela que não consegue se mover diante da ausência do irmão querido. E é nesse espaço de dor paralisada, de dor que paralisa, que algo muda. Maria se levanta, Jesus se aproxima, e nesse impacto, nesse contato, a morte terá que recuar. João 11, do 28 ao 46, nos leva ao centro do drama humano, onde as lágrimas são reais, a saudade é pesada e a tumba já está fechada. Mas nesse drama humano, é também onde o Verbo eterno, que se fez carne, chora com os que choram e chama de volta à vida aquele que todos já haviam declarado morto. O tema do meu sermão é: quando Jesus chama, a morte tem que esperar. Quando Jesus chama, a morte tem que esperar. Na última semana nós caminhamos com Jesus até a chegada em Betânia. Lá em Betânia, a morte já havia chegado há 4 dias. O luto, como já foi dito, estava instaurado. E Marta, mesmo em meio às dores, faz uma das maiores declarações de fé do Novo Testamento. Ela diz: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Isso foi no versículo 27, o último versículo do sermão passado. Jesus revelou a ela algo muito mais profundo do que ela imaginaria receber ou ouvir. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E esse foi o ponto culminante do encontro de Marta com Jesus. A teologia se encontrou com a realidade. E a esperança voltou a acender na espera do milagre. Mas agora o texto nos leva além.
Não estamos mais diante da declaração, eu sou a ressurreição e a vida. Estamos diante da ação. Não apenas ouvimos ou ouviremos que Jesus é a vida. Veremos a vida chamada pelo nome ou chamada pelo Senhor Jesus. Se antes Marta creu e declarou, agora Maria chora e espera. E Jesus, o Deus que revela a sua glória com lágrimas nos olhos, vai ao encontro do choro, da tumba, da incredulidade e da morte. Só que quando Jesus vai ao encontro disso tudo, ele apresenta o último e maior dos 7 sinais do Evangelho de João. Nós ouvimos aqui na introdução, por meio dos 7 sinais, Jesus revela a sua glória. E eu quero te lembrar quais foram esses 7 sinais. Primeiro sinal, Jesus transformou a água em vinho, João capítulo de número 2. Segundo sinal, a cura do filho do oficial, João capítulo 4. Terceiro sinal, a cura do paralítico de Betesda, João capítulo de número 5. Quarto sinal, a multiplicação dos pães, João capítulo 6. Quinto sinal, Jesus anda sobre as águas, João capítulo 6. Sexto sinal, a cura do cego de nascença, João capítulo 9. E sétimo sinal agora, a ressurreição de Lázaro. Cada sinal foi uma janela para a glória. Mas este sinal é a porta para a cruz. O milagre da vida tinha que anteceder a própria morte do Cristo, que há de padecer nos capítulos que se seguem. E mais uma vez, lembrando tudo aquilo que a gente já viu, Jesus não chega tarde, ele chega gloriosamente no tempo certo. Se em um momento anterior, Marta falou com fé e ouviu a promessa, nesse momento Maria será chamada. E Jesus, que ainda não havia posto o pé ou estado próximo à tumba, começa o seu agir. Mas perceba que Jesus começa a ressurreição de Lázaro na alma da mulher que está prostrada, na alma de Maria. Olha o versículo de número 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em segredo, o mestre chegou e te chama. Jesus precisa ressuscitar esta mulher. E aqui, ele convoca a mulher para perto. Jesus ainda não havia entrado na aldeia, ou tinha dado apenas os primeiros passos. E ele chama Maria agora pessoalmente, intimamente. É uma convocação de Jesus. Só que essa convocação tem um pequeno detalhe. Ele chama Maria em segredo. Ele chama ela no pé do ouvido. É importante a gente notar que quando Cristo quer fazer um milagre na vida de alguém, ele não nos chama no meio da massa. Ele nos chama no íntimo. Quando ele pretende restaurar um coração, ele chama ao pé do ouvido. E esse chamado carregou 3 movimentos. O Cristo que se aproxima com muita sensibilidade. Ela está de luto, Jesus não arromba, Jesus não quebra porta nenhuma, ele manda um sussurro, chame-a em segredo, ele a convida. Cristo se aproxima com sensibilidade. Segundo movimento, Cristo sempre honrará a alma ferida. Ele nunca olhará para a alma ferida com desdém, ele nunca vai dar de ombro. Nunca. A alma que sangra é respeitada pelo verbo da vida. E em terceiro, ele sempre chama antes de operar o milagre.
Porque a glória no coração quebrantado é o local onde Jesus quer habitar. Como ele próprio disse, que um coração quebrantado não rejeitará, ó Deus, lá no Salmo. Cristo se aproxima com sensibilidade, honrando a alma ferida e chamando antes de operar o milagre. Aqui nós temos toda essa cena condensada, toda essa cena reunida. O mestre chegou, diz uma irmã a outra. E neste momento em que o mestre chega, a dor começa a dar espaço para a esperança mais uma vez. Maria ainda não tinha visto Jesus, mas sabe que ele está próximo e sabe que ele chama pelo nome dela. Antes de ver a tumba aberta, Maria precisa ter o seu coração tocado por Deus. E a gente não pode deixar isso escapar diante dos nossos olhos. A voz de Jesus sempre alcançará antes o coração e depois os olhos. Sempre o coração e depois os olhos. E você é testemunha disso. Porque eu poderia te perguntar, quantas vezes o mestre já te chamou em silêncio? Quantas vezes o mestre já não te chamou sussurrando? Talvez hoje ele esteja te chamando no sussurro, não em voz alta, mas em segredo. Não aos berros, mas no pé do ouvido. E ele te chama não pelo que você fez ou faz. Ele te chama porque te conhece. Ele te chama porque conhece a tua dor. Ele te chama porque respeita a sua lágrima. Não ignore o fato de que ele tem te chamado ao pé do ouvido há muito tempo. E talvez hoje seja mais um dia em que ele há de te chamar pelo nome. O resultado do texto, o resultado do chamado é que Maria se levanta. Mas não porque algo havia mudado, nada havia mudado. A não ser que algo acendeu por dentro. E esse algo foi o chamado do mestre. E é sempre assim. Quem ouve a voz do mestre não permanece onde estava. Versículo de número 29 ao 30. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. É o movimento que está acontecendo aqui. Perceba esse movimento. É o movimento do luto para o encontro. Maria levanta-se depressa. E esse verbo aqui é fabuloso, porque o mesmo verbo usado pelo autor, levantou-se depressa, será usado na ressurreição de Lázaro. Foi usado em outras ressurreições. É como se Maria, de fato, ressuscitasse. Mas essa ressurreição não é exterior, é interior. Ela dá um salto da alma e vai em direção ao consolo. E o consolo permanece fora da aldeia, sem invadir o espaço, sem deixar de ser visto, mas ao mesmo tempo sem ser agressivo. Ele espera pacientemente. E Maria vai até ele. Antes de Jesus ir até Lázaro, Maria deve chegar até ele. E esse talvez seja uma demonstração, um reflexo, um quadro do Evangelho. O Evangelho é Cristo veio até nós, é verdade. Mas o Evangelho também é nós correndo até ele. A resposta à voz de Jesus sempre será movimento. Sempre que Jesus falar, ocorre o movimento da dor para a esperança, da casa para o encontro, da morte para a vida. E quem se levanta para ir até Jesus já experimenta o poder da ressurreição dentro de si, mesmo antes do milagre ocorrer. Maria ouviu, se levantou e foi. Ela não tem a menor ideia do que Jesus fará.
Ela não viu o irmão vivo. Ela só ouviu e bastou. O mestre está aqui. E eu tenho que te dizer que isso basta. Você só precisa ouvir: o mestre está aqui. E se você ouvir que o mestre está aqui, o luto vira estrada. A alma perdida vira peregrino. O coração que sangra volta a bater com força. Você pode até estar cercado por morte. É verdade. O cheiro de morte pode estar no ar. Mas se Cristo está por perto, é motivo suficiente para se levantar. E às vezes, meus irmãos, o primeiro passo de fé é só sair do lugar. É só isso. É só dar um passinho. A fé verdadeira é a fé que se move. Então te pergunto, o que tem te impedido de levantar? Por que você ainda não foi até ele? É o luto? É o cansaço? É a dúvida? É a dívida? Jesus está esperando, meu irmão. Mas ele não está esperando no futuro. Ele está esperando agora. E esse agora é onde você parou por último. Você está esperando um milagre para andar? É isso? Você está esperando ver um milagre? A presença de Jesus é suficiente. E a fala dele que diz: o mestre te chama, deve bastar. Onde a fé se move, tudo se move. Até os olhares. A gente percebe na continuidade do texto que a fé que resolveu andar está repleta de testemunhas. Olha o versículo de número 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Ela se levantou apressadamente, sacudiu a poeira do corpo, secou as lágrimas dos olhos e segue. E os judeus vão seguir pela mesma fé? Não, eles não sabiam que o mestre estava chamando ela. Os judeus vão seguir naturalmente. Isto é, eles vão até a tumba para chorar mais uma vez, para bater no corpo, para se lamentar da morte. E esta é uma grande verdade. Todas as vezes que a nossa fé se mover, muitos vão notar o movimento, mas poucos vão perceber o caminho. Poucos vão perceber o destino. E por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta explicar. Quando Jesus te chamar e você se levantar e começar a andar atrás dele, vai ter gente que vai andar do seu lado, achando que você vai chorar, achando que você vai se lamentar, achando que você vai ir ao túmulo. Eles supunham que ela ia ao túmulo. A vida natural não é capaz de entender o sobrenatural. A fé invisível não é interpretada pela religião tradicional. A religião vê Maria sair e acham que ela vai de encontro com a morte. Mal sabiam eles que ela estava indo de encontro com a vida. A fé que se expressa é vista e nem sempre é compreendida. Uma pequena multidão deve ter saído atrás dela, né? Pensando que ela vai chorar, pensando que ela vai sofrer. Vamos lá junto com ela, vamos chorar junto com ela. Maria está indo enterrar sua dor. Maria está indo sepultar a sua dor. Sabe, meus irmãos, ser incompreendido por aquilo que você crê faz parte do pacote. Nem sempre as pessoas vão entender sua dor, e menos ainda elas vão entender a sua fé. Mas o agir da fé é movimento. E esse movimento é da pessoa até Jesus, e não da multidão. É sua, particular.
Maria saiu de casa e particularmente vai até ao encontro do Senhor Jesus. É verdade que ela ainda está tomada de dor. É verdade que ela ainda está tomada de sofrimento. É verdade que todo o peso da angústia está sobre ela. Olha comigo o versículo de número 32 ao 35. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que acompanhavam, comoveu-se profundamente no espírito e muito se perturbou. E então ele pergunta: onde ele está sepultado? E eles respondem: Senhor, vem e veja. E nesse momento, Jesus chora. Ela se lança aos pés de Jesus, numa rendição daquele que está sofrendo tanto, tanto. E aqui eu vou dar um exemplo para você. Eu passei como pastor por algumas experiências muito traumáticas. Fazer o velório de um suicida não é fácil. Fazer um velório de um recém-nascido é uma das coisas mais tenebrosas que eu passei na minha vida. E eu não passei uma vez só, passei 2 vezes. E passei 2 vezes com a mesma família. A mãe teve um bebê, 15 dias depois o Senhor levou. Depois ela engravidou de novo, teve outro bebê, e 9 dias depois o Senhor levou. E eu fazendo o velório, ela se agarrou nos meus ombros, e ela simplesmente perguntava por quê. Essa é a cena que eu quero que você veja. Maria está nos pés do Senhor Jesus perguntando por quê? Por quê? E essa pergunta por quê é igual da irmã dela. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não é uma acusação, é um lamento. O tom é visceral, o tom é da alma. A dor está prostrada. E a gente deve olhar para esse texto aqui e tatuá-lo na alma, porque a fé verdadeira não anula a dor. E porque você tem fé, a dor não vai passar. A fé verdadeira deve escolher prostrar-se em meio a ela. Deve escolher se render. E aqui nós temos uma rendição. Só que quando Maria se rende, 2 verbos surgem no texto. Olha comigo, os 2 verbos que vão aparecer com o Senhor Jesus. Jesus vendo-a chorar, e assim os judeus que acompanhavam, agitou-se e comoveu-se. Jesus se agita na alma, como se a alma dele começasse a trepidar, como se um vulcão estivesse prestes a explodir. E a explosão do Senhor Jesus é uma comoção tão intensa, tão profunda, ele comoveu-se tão profundamente, que o resultado da comoção é o menor versículo da Bíblia, mas talvez o maior versículo em profundidade. Jesus chorou. A dor que se joga aos pés do Senhor Jesus comove a alma do Mestre. A dor que se prostra, chorando, provoca o choro do Senhor. E aqui é o Verbo eterno, a ressurreição e a vida,
chorando junto àqueles a quem Ele ama. Jesus não é só aquele que cura, meu irmão. Ele também é aquele que chora. Tente ver a cena toda. Maria nos pés do Senhor, se lamentando, a alma dela gemendo, a alma dela sangrando. Jesus olha para o choro dela, olha para o choro dos judeus, e algo acontece dentro dele. Não é apenas comoção, é todo o peso da morte, do pecado, da miséria, do mundo, da desgraça. E ele se comove, se perturba e ele chora. E a pergunta que a gente faz é: por que ele se permite isso, meu Deus do céu? Por que Jesus teve que vir até o nosso mundo para chorar? Ora, porque o Salvador do mundo veio ao mundo também para sentir toda a dor da humanidade. O seu Salvador sentiu na carne toda a dor da humanidade. E a gente tem que entender que o mesmo Deus que levanta os mortos é o mesmo que desce até o vale do choro e da lágrima dos seus filhos. E a lágrima do Mestre é o selo do amor de Deus, que não observa a distância, mas que vem até a nossa dor e participa. Não tire dos seus olhos que Jesus é plenamente Deus, e mesmo assim chora, se comove e se compadece. Por que eu estou gastando esse tempo nesse texto? Ora, meu irmão, para de esconder sua dor diante de Jesus. Para. Vá até Jesus como Maria foi, vai até os pés dele, se joga aos pés dele. Ele não está indiferente ao seu sofrimento. Você vai perceber que ele vai começar a chorar também. Mas o choro de Jesus é o anúncio da ressurreição. Quando a gente se prostra aos pés de Jesus com o Mestre, quando a gente se prostra aos pés de Jesus com fé, algo se transforma. A dor é suplantada. A cena que a gente acabou de ver é densa demais. Jesus está chorando, mas nem todos são capazes de olhar para o seu amor e perceber que aquele choro é de puro afeto. Olha a resposta dos judeus para a nossa indignação. Então disseram os judeus: vejam quanto ele amava Lázaro. Mas alguns, dando de ombro, diziam: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que esse não morresse? Jesus está chorando e a religião está interpretando o choro de Jesus. Alguns vão ver ternura, outros vão ver fraqueza. Alguns vão se emocionar: olha como ele o amava. Outros vão se irritar. Por que ele não veio antes? Bom, há sempre dois tipos de reação à presença de Jesus. Ambos os homens são tocados. Alguns são tocados e transformados, outros são tocados e expostos. Nem todos os que seguem Jesus choram com ele. Alguns apenas calculam. Ele deveria ter feito isso, ele deveria ter feito aquilo, ele deveria ter feito aquilo outro. É no vale da dor que o coração fala. E grava bem isso. É no vale da dor que o seu coração se revela, como aquele que ama ou como aquele que apenas critica o Salvador. O versículo de número 36 diz: vede quanto amava. Mas ele se perde no versículo de número 37, porque aqui a incredulidade, ela fala mais alto. Eles viram o milagre do cego de nascença, eles sabiam que Jesus tinha poder, mas interpretam Jesus como demorado.
como atrasado, como aquele que não veio ao tempo. E é assim mesmo. Alguns veem amor, outros veem ausência. A cruz para uns é salvação, para outros é escândalo. Tudo depende do coração que interpreta. Há quem olha o pranto de Jesus e vê como poesia. Há quem vê o pranto de Jesus e vê como falha. O seu coração, o meu coração, sempre vai revelar o jeito que a gente está olhando. Mas uma coisa é verdadeira, que o julgamento dos homens é sempre cego quanto à agenda de Deus. O olhar amoroso de Jesus permanece firme, mesmo diante de olhos julgadores. E aqui eu quero que você perceba isso. Os olhos estão julgando Jesus. E eu preciso te perguntar, como é que você tem interpretado o silêncio de Deus? Como é que você tem interpretado esse momento em que Ele não chegou? Você tem interpretado como ausência ou como preparação? Pense bem nisso. Como você interpreta o choro do mestre? Como você interpreta a ausência do mestre? Enquanto alguns murmúrios ainda ecoam, Jesus se move. Mas agora não mais como lágrimas, e aqui o texto muda radicalmente. Agora é com indignação. Ele não está apenas triste pela morte, ele está irado contra ela. O túmulo de Lázaro é o retrato do que o pecado fez com o mundo que ele criou. E então o Verbo eterno, que acabou de chorar com os seus, seca as suas lágrimas e vai para cima da morte. Olha comigo o versículo de número 38. Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta e cuja entrada estava tapada com uma pedra. Esse texto aqui, apesar de parecido com o outro, e ele se indignou por dentro, e ele compadeceu-se interiormente, ele tem uma grande diferença. Enquanto aquele é por amor, esse é por revolta. Esse indignar-se por dentro é um brado do Espírito do Senhor Jesus. É como um cavalo bufando em fúria. É como um guerreiro diante do seu inimigo com a espada em punho. A cena muda completamente. Não tem mais lágrimas agora. Tem Jesus marchando como um soldado marcha no campo de batalha. E Jesus avança em direção a quê? Ele vai em direção à gruta selada. E é fantástico isso. Que a gruta selada com pedra seria muito semelhante àquela que ele enfrentaria uma semana mais à frente. Jesus vai para o combate. O Deus encarnado agora se levanta diante da morte. E sua ira é santa. Sua dor é justa. E diante do túmulo, o que nós temos é uma declaração de guerra. O reino de Deus declarando guerra contra as trevas da sepultura. Ele se agita como aquele que vai dar o golpe final. Ele nunca foi indiferente à sepultura, nunca. E é por isso que a Bíblia diz que ele nem se alegra com a morte do ímpio. Nem com a morte do ímpio Deus se alegra. Cristo vai em direção a ela. E ele não faz as pazes com a morte. Pelo contrário, ele vai destruí-la. Ele vai acabar com ela. Ele vai destruí-la para todo sempre. Ele sente, ele reage, ele age, e a sua indignação não é silenciosa. O cordeiro que acabou de chorar vai rugir como um leão. Versículo de número 39 e 40, nós temos o rugido de Cristo. Disse-lhe Jesus:
tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tirar a pedra é escandaloso aqui. E por que é escandaloso? Ora, porque nenhum judeu tinha contato com cadáveres. O cheiro putrefato de 4 dias era sinal da corrupção irreversível. A frase de Marta não revela apenas medo, ela mostra nojo. E Jesus diz: ora, se creres, não verás a glória de Deus. Eu não disse isso que você tinha que crer. Deus nunca está condicionado à lógica humana, nunca está preso na lógica humana. E eu já dei esse exemplo aqui na igreja. Uma das coisas mais fantásticas que nós temos na vida dos dizimistas é que quanto mais você dá, mais Deus te dá condições de dar. E isso é uma coisa extraordinária. Não há lógica no reino de Deus. Os primeiros são os últimos são os primeiros. Quem quer governar sobre todos deve servir. Quem quer servir será o maior entre todos. E aqui, Jesus afirma: quem crê, verá. Quem crê, experimentará. Quem crê, verá o impossível. Mas note que Jesus vai mandar os homens tirarem a pedra. Há sempre um ato antes da visão, que é retirar as escamas dos olhos. Foi assim com Paulo. Seus olhos estavam escamados, como que tampados. É necessário tirar a pedra para ver a glória. E eu pergunto a você: que pedras estão diante dos seus olhos? O que você está com medo do quê? Do cheiro de morte? O que você está com medo de ver? Você está com medo porque cheira mal? Você está com medo porque já faz 4 dias? Você está com medo por quê? Tira a pedra. Avance. Creia. Diz o texto que a pedra foi removida. O impossível foi aceito. Ninguém poderia retirar aquela pedra. Era absurdo, mas o absurdo foi obedecido. E agora? Agora o silêncio da morte será interrompida por uma voz. Mas antes do grito, vem sempre a oração. Olha que coisa interessante. Antes do grito, vem a prece. Antes da ressurreição, vem a fala de Jesus com o Pai. Olha o 41 até o 43. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente. Eu sabia que sempre o Senhor tem me ouvido. Eu sei que o Senhor me ouve desde o primeiro dia. Mas eu falei por causa deles, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Perceberam que Jesus não pediu nada para o Pai? Ele só agradeceu. Graças te dou porque me ouviste. Jesus sabia. Ai, meus irmãos, quando vai chegar o tempo que eu e você vamos orar assim? Jesus sabia que o Pai já tinha lhe ouvido. Jesus sabia que o Pai sempre ouve. Jesus agradece ao Pai antes do milagre acontecer. Isso é extraordinário. E por que é extraordinário? Porque a oração de Jesus feita na terra reverbera no céu e ecoa para toda a eternidade. E assim é a minha oração, assim é a sua oração. Jesus agradece ao Pai, dizendo o motivo pelo qual
tudo isso demorou, é para que os homens venham a crer no Senhor. Aqui, o texto continua com Jesus clamando em alta voz. Aqui é o rugido do leão, aqui é quase violento, aqui é um general em batalha. E o conteúdo do brado é inconfundível. Lázaro, vem para fora. O silêncio é rompido com uma ordem, no mínimo fantástica. Lázaro, vem para fora. E o que acontece nesse momento? Nesse momento a morte começa a recuar. Mas eu quero que você perceba, 4 dias, a decomposição é interrompida e começa a se reverter. Os micro-organismos que estavam devorando o corpo de Lázaro obedeceram. E os tecidos voltaram a se recompor. O homem que estava morto agora se ergue e se levanta. Se eu e você removermos as pedras, nós veremos a glória de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque a mesma voz que chamou Lázaro pode muito bem chamar seu filho, pode muito bem chamar sua esposa, pode muito bem chamar seu irmão, pode muito bem chamar seu pai, pode muito bem chamar qualquer pessoa, seu cunhado, seu genro, seu vizinho. A mesma voz que chamou Lázaro para fora tem poder para chamar qualquer pessoa para fora. E esse grito de Jesus não volta vazio. A palavra que criou o mundo, agora recria um homem. Mas a obra ainda não está completa. A vida que volta da tumba, volta com ataduras, volta com amarras, e precisa ser liberta disso tudo. João 11:44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e seu rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou aos demais, desatai-o e deixai-o ir. Tirem as faixas dele, deixe ele ir embora. Imediatamente Lázaro obedeceu e saiu com os panos mortuários. É demais isso. Saiu enfaixado, com o rosto enfaixado, com as mãos, com os pés. A morte ainda estava impregnada nele. Mesmo assim ele sai para fora. E o milagre divino só se completa quando a comunidade que está ali ao redor ajuda os ressuscitados a viverem como vivos. Ajudem-no a tirar os sinais da morte. E aqui o povo se junta. O povo se junta e tira as ataduras. Esse é o grande privilégio da igreja. O privilégio da igreja é participar do milagre da ressurreição de mortos. Aqui, a única coisa que a gente faz é desatar as ataduras. Aqui a gente faz com que as pessoas possam caminhar, a gente deixa com que elas andem. Isso é discipulado, isso é vida em corpo, isso é ressurreição. A salvação é sempre um ato de Deus. Mas a libertação muitas vezes vem pela atuação da igreja. E a igreja saudável, grava isso, a igreja saudável não aponta as faixas, ela ajuda a removê-las em nome de Jesus. A igreja verdadeira não aponta o dedo para dizer, ainda tem faixa na cabeça dele, ainda tem brinco na orelha, ainda tem tatuagem, ainda tem isso, ainda tem aquilo outro. A igreja verdadeira tira as ataduras, não aponta para elas. Como é que termina esse nosso texto? Bom, o milagre aconteceu, o morto andou, o choro virou espanto, todo mundo feliz. Nem sempre é assim. Versículo 45 e 46 diz, muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, e vendo o que fizera Jesus, creram nele.
Mas alguns deles foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. O texto começa com um mas muitos daqueles que viram não acreditaram. É verdade que o milagre gerou fé em alguns, mas também é verdade que o milagre gerou incredulidade em outros. E todo texto sempre termina assim. Alguns olhos são abertos, alguns corações são trancados. Algumas vidas ressuscitam, outras são condenadas à morte. Porque a glória de Cristo nunca deixa ninguém neutro. Ou ele te quebranta, ou ele te confronta. E quem não se curva diante da glória do Messias, corre para os fariseus e abraça a religiosidade como fonte de segurança. O texto termina nos fazendo uma pergunta. Você está entre aqueles que se rendem? Ou você está indo relatar para a religião o que Jesus fez? A escolha é sua, de como você vai agir diante da ressurreição. Concluo dizendo que quando Cristo grita, a morte se cala. O capítulo começa com uma notícia. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E termina com outra. Alguns foram contar para os fariseus o que Jesus tinha feito. E entre essas duas notícias, o que a gente viu é uma caminhada de fé no vale do luto. Marta creu. Maria chorou. Os judeus questionaram. Jesus se comoveu. E no final das contas, Lázaro voltou. Mas esse texto não é um texto sobre um homem que ressuscita. É sobre um Cristo que entra no sepulcro da nossa história. É sobre um Cristo que grita mais alto do que a morte. É sobre um amor que espera. É sobre um choro que cura, uma glória que fere e uma vida que explode de dentro do túmulo. Porque quando Cristo grita, a morte se cala. Quando Cristo grita, o desespero treme. Quando Cristo grita, o impossível se curva. Quando Cristo grita, o inferno se cala. O céu se inclina. E o grito de Jesus ainda ecoa. Só que não mais com o nome Lázaro. Agora com o seu nome. E na continuidade, dizendo, vem para fora. O grito não é mais com Lázaro. O grito é com João e com Maria. O grito é para Josés e Pedros. O grito é para Martas. O grito é para homens e mulheres. E o grito é: vem para fora. Sai de dentro da tumba. Se livra dessas amarras. Vem para fora. Dê o primeiro passo. Se entregue ao Senhor de uma vez por todas. Hoje o Senhor da vida te chama. E todo aquele que ouve a voz do Filho de Deus viverá. Vem para fora. De uma vez por todas. Vem para fora. Hoje o Mestre te chama. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos encerrar esse sermão. Ó Deus bendito, texto fabuloso que mostra a cura de Jesus no coração de Maria. E agora no capítulo de número 12, Maria vai ungir os pés de Jesus. É fabuloso o que vai acontecer com a vida dessa mulher daqui para frente. Jesus já havia curado o coração de Marta. Marta confessou: eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora ele cura o coração de Maria. E como uma cereja no bolo, ele ressuscita Lázaro.
Ó Deus, a nossa oração é que o Senhor tenha curado o coração de Martas e Marias nesses 3 sermões que foram pregados nessa igreja. Tenha nos ressuscitado, nos tirado do vale do luto, da dor, das trevas. Tenha nos feito andar. E que a ressurreição de Lázaro, que é real, verdadeira, Lázaro voltou à vida, seja a metáfora que aponta para a nossa própria ressurreição. Estávamos mortos, éramos cegos, mas agora nossos olhos te veem. Nos ajude a vir para fora e abandonar todo tipo de amarra, todo tipo de cheiro de morte, todo tipo de resquício. Nos faça deixar a tumba para trás e caminharmos uma nova vida em fé, em segurança, em santidade. Você que escuta esse sermão, ouça a voz do Espírito e venha para fora. O Mestre te chama. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queria